Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vou falar mais um pouquinho sobre o Orlando da Virginia Woolf. Então no vídeo passado a gente parou no momento em que o Orlando pede para o rei Charles que o mande como embaixador para Constantinopla, que atualmente, se não me engano, é Istambul, na Turquia. Enfim, ele acaba então, o rei acaba concedendo isso a ele, ele acaba sendo enviado para lá. E daí esse trecho do livro é iniciado com o narrador da Virginia Woolf já nos alertando que as informações sobre esse período da vida do Orlando são muito poucas, porque a maioria dos documentos históricos dessa época acabaram sendo queimados ali em um incêndio, de modo que muito pouca informação ficou aqui desse período da vida do Orlando. Enfim, essa minha edição aqui traz as ilustrações da edição original, e uma das ilustrações é essa daqui, que traz o Orlando no período então em que ele era embaixador. Enfim, o serviço dele enquanto embaixador é tão bem visto ali pela corte inglesa que ele acaba recebendo a ordem do banho, que dava a ele o título de duque. E no momento então em que ele vai receber esse título de nobreza ali, que era o mais alto que ele poderia receber, ele acaba fazendo uma festa que ficou muito famosa na época. Só que aquilo, o próprio narrador nos adverte que as informações não são muitas. Então qual que é a saída dele? E isso é uma coisa que eu achei muito interessante aqui. Ele vai recolhendo vários trechos de documentos e vários trechos de cartas de pessoas que estavam na festa, de diários, de alguns jornais locais ali que presenciaram esses eventos todos, e ele acaba compondo esse trecho justamente a partir desses trechos aleatórios ali. Ele consegue montar esse trecho da história. Enfim, depois de que ele é nomeado duque, o Orlando vai dormir depois da festa, e o que acontece? Ele passa uma semana dormindo, que nem tinha acontecido antes lá, no momento em que ele e a Sasha acabam rompendo o relacionamento deles. Novamente os médicos tentam de tudo para poder reanimar o Orlando, mas aparentemente ele está ali morto, como aconteceu da vez anterior. E o que acontece nesse meio tempo? Acontece a rebelião turca. Os turcos acabam se rebelando contra a coroa inglesa e chegam inclusive a saquear ali o castelo em que o Orlando está e tudo mais. Só que assim, no momento em que eles abrem a porta do quarto do Orlando, eles veem o Orlando ali dormindo como se estivesse morto. Então eles falam, esse daí tá morto, e acabam indo embora levando todas as coisas de valor ali do local. E o que acontece? Quando o Orlando acorda depois de uma semana, ele descobre, e o leitor acaba descobrindo também, que o Orlando agora é uma mulher. Então, depois desse sono de uma semana, ela acorda e descobre que antes era um homem e agora ela era uma mulher num corpo de mulher e tudo mais. E o resto do livro trata justamente de tentar mostrar como essa mulher iria se encaixar nessa sua nova categoria sexual e de gênero, digamos assim. E daí o narrador vai dizer o seguinte: Orlando tornara-se uma mulher, não há como negá-lo, mas em tudo mais continuava exatamente como ele fora. A mudança de sexo, embora lhe alterasse o futuro, em nada contribuiu para lhe alterar a identidade. E aí é uma coisa que eu acho esse livro genial justamente por causa disso. Que a partir daqui a Virginia ela vai mostrando como a questão do gênero é importante para a pessoa, para o indivíduo dentro da sociedade, e vai cair muito nos estudos de gênero que surgiriam sobretudo com a Judith Butler a partir de 1990. Então perceba como a Virginia já era muito à frente do seu tempo, só com esse livro aqui, em que ela vai tratar justamente a partir daqui da história desse homem que virou mulher e está tentando se encaixar ali na sociedade enquanto mulher. Uma sociedade totalmente patriarcalista, em que a mulher era destinada só a servir chá e a ficar ali em casa sem fazer nada. Enfim, só que o fato é que, apesar de ser mulher, o Orlando, ou melhor, a Orlando, é ainda a mesma pessoa, de modo que ela acaba decidindo se refugiar ali com um grupo de ciganos, até que ela consiga ali lidar melhor com a sua condição social. O que acontece?
No primeiro momento, esse convívio dela com os ciganos acaba indo muito bem, obrigado, né? Ela consegue se integrar muito bem ali na sociedade dos ciganos. Só que assim, gente, eu não sei se vocês lembram, mas a Orlando, quando era homem, ela era poeta. E daí, inclusive, ela continuou escrevendo um poema que ela começou a escrever lá no início do livro, que se chama O Carvalho. E o que acontece? Os ciganos abominam poesia. E daí, então, essa relação que tinha tudo para dar certo dela com os ciganos acaba começando a se fraturar, porque ela se vê meio que menosprezada, não pelo fato de ser mulher, mas sim pelo fato de gostar de poesia. Então, justamente por conta disso, e por conta de uma série de desavenças que acabam começando a surgir a partir desse pequeno problema, ela resolve voltar ali para a Inglaterra, então. Mas antes dela voltar, uma das coisas decisivas é uma conversa que ela tem com um dos ciganos, em que ela fala que quando ainda era um nobre inglês, ela morava em uma casa com 365 quartos. E daí o narrador vai dizer o seguinte: embora fosse muito gentil para falar abertamente, estava claro que o cigano pensava não haver ambição mais vulgar do que a de ter quartos a centenas quando a terra inteira era nossa. Então, além do fato de ser desprezada enquanto poeta, a Orlando passou a ser desprezada justamente porque era uma ambição muito ínfima você querer ter uma casa gigantesca quando você podia morar em qualquer lugar que você quisesse. Enfim, e daí então ela vai começar a tentar argumentar ali com esse cigano para mostrar que ela estava certa e que ele estava errado, mas aí há uma pausa novamente na narrativa e o narrador vai dizer o seguinte: nenhuma paixão é mais forte no coração do homem do que o desejo de obrigar os outros a acreditarem no que ele acredita. Nada perturba tanto a sua felicidade e o deixa tão furioso quanto a ideia de que um outro dá pouco valor àquilo que ele muito valoriza. Os reformistas e os conservadores, o Partido Liberal e o Partido Trabalhista, por qual causa lutam a não ser a do seu próprio prestígio? Não é o amor à verdade, mas o desejo de levar a melhor que faz uma cidade ficar contra a outra e uma paróquia querer a ruína da outra. Então perceba que a Virginia ela aproveita todos os conflitos que vão surgindo aqui nesse livro, ela vai aproveitando para meio que mostrar problemas que até hoje, se a gente for ver, ainda vigoram, né? Se a gente for ver aí, hoje em dia, com todo esse fanatismo de todos os tipos, né, que a gente anda passando, sobretudo aqui no Brasil, né, em outros países também, mas vamos pensar aqui no nosso caso, é um livro meio que profético nesse ponto, sobretudo. Mas enfim, por conta dessas questões todas, a Orlando acaba então indo embora ali do convívio com os ciganos e acaba ali, ela tá com um colar de pérolas, ela vende esse colar e consegue comprar roupas de mulher e uma passagem para um navio da Inglaterra. E quando ela entra nesse navio, ela começa a ter uma série de pensamentos sobre a sua nova condição enquanto mulher. Tem um trecho aqui que eu gostaria de ler, mas é um trecho gigantesco, então, enfim, caso você aí se interesse por esse trecho, eu acho que esse trecho é muito interessante de todo mundo ler, é o trecho inicial aqui do capítulo 4, então acho que vale a pena você ler esse trecho do livro. Mas enfim, aí então quando ela está nesse navio, ela começa a perceber que as pessoas tratam ela diferente porque ela é mulher. Então os homens são mais gentis, eles cortam a comida para ela, eles se oferecem para acompanhá-la nos seus passeios pelo convés e coisas do tipo. E daí ela vai começar a colocar em comparação a vida dela enquanto homem e a vida dela enquanto mulher. E daí ela vai ver que, assim como há benefícios, há muitos malefícios. E aí ela diz o seguinte: lembrava-se de como, quando era um jovem homem, ela tinha insistido que as mulheres deviam ser obedientes, castas, perfumadas e lindamente apresentáveis. Aí a Orlando diz: agora sinto na própria pele o quanto custam esses desejos, pois as mulheres não são, a julgar por minha própria e breve experiência nesse sexo, obedientes,
castas, perfumadas e lindamente apresentáveis por natureza. Elas só adquirem essas graças, sem as quais não podem gozar de nenhum dos prazeres dessa vida, à custa da mais tediosa disciplina. Então perceba aí que ela vai começando a entender qual que é o papel da mulher na sociedade e como que as pessoas enxergam e impõem um papel à mulher na sociedade. Por isso assim, gente, você aí que se interessa pela questão feminista ou pela questão de gênero, enfim, esse livro é fenomenal. O livro não se restringe só a isso, mas eu acho que esse é o ponto mais importante na história aqui que a Virginia vai tentando mostrar pra gente. E daí acontece uma coisa muito engraçada que é assim, a Orlando tá sentada, tem um marinheiro lá no mastro, e daí ela cruza a perna, e quando ela cruza a perna, a saia dela levanta e aparece um pedaço do tornozelo dela. E o marinheiro lá em cima vê, e quando ele vê, ele fica tão extasiado com a visão do tornozelo dela, que ele acaba se desequilibrando e caindo lá de cima, e ela pensa, nossa, ao mesmo tempo em que eu tenho toda essa minha fraqueza, né, enquanto mulher, eu tenho meio que uma força. Então, às vezes, a força da mulher, ou melhor, as fraquezas que a mulher sofre por imposição do homem, são fruto justamente do que aquilo que seria, teoricamente, uma força feminina que seria maior do que uma força masculina. Então, ela começa a perceber que toda a série de imposições que o homem dá à mulher, na verdade, é uma maneira de preservar a própria força, porque o homem só é forte porque ele se compara com a fraqueza que ele coloca para a mulher. Então, assim, esse momento do livro eu acho um momento muito interessante. E daí ela vai dizer o seguinte, deixa eu procurar aqui. Ela era homem, ela era mulher. Ela conhecia os segredos, compartilhava as fraquezas dos dois sexos. Então, a partir desse momento, ela vai começando a elencar ali tudo de bom e tudo de ruim em ser homem e em ser mulher. Enfim, a gente vai acompanhando ali ela, então, nessa viagem dela de volta à Inglaterra, até o momento em que ela chega ali e pisa novamente em sua terra natal. E aí há uma outra foto da Orlando, e essa daqui, então, é a Orlando quando ela volta para a Inglaterra depois de ser mulher. E essa foto aqui é uma foto da Vita Sackville West, que é a musa inspiradora da Virginia Woolf aqui neste momento. E o que acontece? Quando a Orlando volta para a Inglaterra, ela tem que enfrentar uma série de processos judiciais. Por quê? Porque, teoricamente, inclusive 3 são os principais desses processos. O primeiro ela estava morta e, portanto, simplesmente não podia ter nenhuma propriedade. O segundo processo, que ela era mulher, o que dá no mesmo. Ou seja, as mulheres nessa época da Inglaterra, que é o início ali do século 17, se não me engano, as mulheres não podiam ser donas das coisas. Então, assim, a Orlando morreu, digamos assim, por uma semana, então ela não tinha mais nada. E além dela morrer, quando ela ressuscitou, digamos assim, ela ressuscitou como mulher. Então, além dela estar morta, ela era mulher, ou seja, ela não podia ter qualquer direito ali à sua propriedade. Então, quando ela chega ali no país dela, que ela pensa que ela vai ter o conforto, ela percebe que não. Então, ela acaba tendo que se exilar ali num recanto ali da propriedade dela, até que ela consiga vencer essa série de processos que ela vai enfrentando aí neste momento da vida dela. Enfim, a partir desse momento, então, a Orlando vai passar, então, a tentar se integrar como mulher na sociedade inglesa. Só que qual que é o problema? Há um momento aqui em que chega, inclusive, a dizer que a Orlando detestava chá. Só que a vida de uma mulher inglesa no século XVII era justamente o quê? Ir pro chazinho, ir pro almoço, servir o chazinho, servir o almoço, ir para uma reunião, ir para uma roda de conversa sobre poesia e coisa do tipo. Então ela começou a perceber que a vida dela enquanto mulher ia ser extremamente vazia, assim, vazia ao extremo.
E isso começa a meio que preocupá-la, porque ela fica pensando, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu sempre fui acostumada a ser um homem e a poder cavalgar e a poder ir para onde eu queira sem impedimento algum. E agora como é que eu vou fazer isso sendo mulher? Então ela passa aí cada vez mais a esses círculos de poetas e de intelectuais, literatos da Inglaterra do século XVII. E é justamente nesse período em que ela conhece, por exemplo, o Alexander Pope e o Jonathan Swift, que são dois grandes escritores dessa época. O Swift, caso você não saiba, é o cara que escreveu lá As Viagens de Gulliver, para você ver aí o círculo em que ela se envolvia. Enfim, o fato é que nesse meio tempo ela acaba conhecendo ali um cara da nobreza que inclusive chega a propor casamento para ela, mas ela meio que não quer, porque ela começa a perceber que apesar dela ser mulher, ela ainda gosta das coisas que um homem gosta. Então ela começa a perceber que ela meio que gosta de mulheres. E quando ela percebe que ela gosta de homens e ela também gosta de mulheres, ela começa a fazer uma coisa muito bacana, que é o quê? Que é trocar de gêneros, quando ela bem entende. Então, às vezes ela está com uma roupa de mulher em casa, aí ela quer ir, sei lá, dar uma volta na rua. Então ela se veste com as roupas dela de quando ela era homem e acaba indo. Então, assim, esse momento eu achei muito interessante para mostrar o quão ínfimo é a questão do gênero, quão performática é a questão do gênero, que só a pessoa trocar a roupa, ela acaba sendo vista como uma pessoa do gênero oposto. E isso começa sobretudo porque quando ela recusa esse pedido de casamento desse lord, o que acontece? Ela acaba conhecendo uma mocinha e acaba se envolvendo como amiga com essa moça. E é justamente a partir desse envolvimento que ela começa a perceber que o seu desejo meio que vai para os dois lados. Ela gosta tanto de homens quanto de mulheres, e a partir daí, então, ela começa a se vestir tanto como homem quanto como mulher. E aí vai se dizer o seguinte. Sim, e é justamente nesse momento em que o narrador intervém de novo e fala, olha, nesse momento vai ficar cada vez mais difícil de poder dizer ao leitor o que aconteceu, porque meio que se criou uma segunda personalidade para Orlando. E daí ela vai dizer o seguinte, a tarefa se torna ainda mais difícil pelo fato de que Orlando tinha achado conveniente, então, trocar com frequência um conjunto de roupas por outro. Assim, muitas vezes ela figura nas memórias da época como Lord Fulano de Tal, que era, na verdade, seu primo. Sua generosidade é atribuída a ele e disse que foi ele quem escreveu os poemas que, na verdade, eram de autoria dela. Ela não tinha, ao que parece, nenhuma dificuldade em representar os diferentes papéis, pois mudava de sexo com muita mais frequência do que conseguem imaginar as pessoas que usavam apenas um tipo de roupa. Tampouco pode haver qualquer dúvida de que por esse artifício ela obtinha um duplo proveito. As experiências de vida se multiplicavam e os prazeres que dela extraía se ampliavam. Ela trocava a probabilidade das calças pela sedução das saias e desfrutava por igual do amor de ambos os sexos. Então ela começa a jogar justamente com essa imagem pública que se faz dos sexos ali nesse momento. E conforme ela vai brincando com esse gênero que ela vai, passa-se o século XVII, o século XVIII, e aqui no fim desse capítulo 4, que é onde eu parei a minha leitura, a gente fica sabendo que o século XVIII se findou e ela vai iniciar então o século XIX. Lembra que essa história começa lá no século XVI, ou seja, já foram aí quase 3 séculos, né? Já foram 2 séculos aí da vida da Orlando, em que ela, no meio dessa vida ali, e ela permanece ainda com 30 anos, no meio dessa vida ali, ela fica aí com os seus 30 anos até agora, e sempre escrevendo lá o Carvalho. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Continue com a sua leitura, porque vale muito a pena você ler esse livro. Caso ainda não tenha começado, pelo amor de Deus, comece. E era mais ou menos isso que eu tinha para dizer então. Agora que eu já contei o ponto principal do livro, eu posso dizer para vocês que Orlando virou filme. Então, se você aí se interessou pela história,
Tem um filme que em português ficou Orlando, a Mulher Imortal, em que é uma adaptação aqui deste livro. Não é o melhor filme do mundo, mas ainda assim é bem interessante para que você entenda mais ou menos como que é a história do livro. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer então. Semana que vem eu volto para falar sobre os 2 últimos capítulos do livro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!